Bom dia, pessoal. Dentro daquela sequência de aulas de doenças de pele causadas por micro-organismos, a gente entra na segunda aula, que é a aula de doenças de pele causadas por fungos, né? Então, doenças de pele fúngicas, tá certo? Então, eu tenho aqui os três grandes grupos de micro-organismos, né? Bactérias, fungos e vírus. A gente já viu as bactérias na aula passada e hoje a gente vai ver os fungos. E com relação aos fungos, né? Quais são as grandes manifestações que os fungos podem causar com repercussão ou diretamente na pele? Eu tenho alguns casos aqui, eu selecionei de forma didática 4 grandes casos que envolvem as chamadas dermatofitoses, a pitidíase versicolor, a candidíase cutânea, e eu coloquei aqui um grupo como outras micoses para agregar aqui todos os outros casos que não se enquadram aqui nos 3 anteriores. No caso das dermatofitoses, essa palavra aqui, ela não é muito feliz, porque fito quer dizer planta, e isso vem da época que os fungos eram estudados junto com as plantas, mas essa palavra acabou ficando, né? E dermatofitose é micose de pele causada por fungo dermatófito, que é o quê? Um bolor que consegue degradar queratina. E a queratina, vocês sabem, é um dos componentes que a gente tem na pele e uma série de anexos, como por exemplo unhas, cabelos e pelos. Tá? Então, dentro das micoses de pele que a gente vai ver, eu tenho aqui as dermatofitoses, e nesse grupo eu tenho 3 gêneros importantes, que é o gênero Microsporum, o gênero Trichophyton e o gênero Epidermophyton. Esses são os 3 grupos, aí, os 3 gêneros de dermatófitos que afetam a espécie humana. Essa aqui é a estrutura química da queratina, né? Eu estou colocando em destaque porque basicamente os fungos dermatófitos eles conseguem degradar a queratina porque eles produzem queratinases, que são enzimas que quebram a queratina, e esse é o grande substrato desses fungos. Aqui é um esqueminha que eu já mostrei anteriormente, mas que está colocando aqui o extrato córneo, né, camada granular, camada de células escamosas e uma camada basal. Isso aqui constitui a epiderme, né, que é essa parte mais superficial. E a queratina é um produto aqui que vai preenchendo as células de forma crescente, até que quando elas chegam aqui na camada granular para o extrato córneo, elas estão cheias de queratina, elas morrem e elas vão constituir esse extrato córneo, que é uma barreira física contra a invasão microbiana. Aqui é a mesma coisa, só que é uma foto mesmo, então foi feito um corte de pele, foi corado e a gente consegue ver aqui em cima a queratina e aqui as células que estão lotadas de queratina, ainda vivas, né, que vão morrer e vão constituir esse extrato córneo aqui. Então isso é uma barreira física contra a invasão microbiana, mas é ao mesmo tempo o alimento dos fungos dermatófitos. Eles vão conseguir crescer aqui nessa camada de queratina, além da queratina de pelos e da queratina das unhas. E as dermatofitoses também são chamadas de tíneas ou tinhas. Esse nome tinhas é ruim, o pessoal não aconselha usar, e a palavra tíneas, embora seja muito usada, o ideal seria a gente substituir por dermatofitoses, que é o termo mais abrangente, mais técnico para esse quadro. De acordo com a localização dessas dermatofitoses ou dessas tíneas, a gente acaba dando nomes. Então, esses nomes tinea barbae, capitis, corporis, cruris, manum, pedis e unguium, eles são dados de acordo com a localização daquela determinada dermatofitose. A barbae pega a barba e bigode, capitis, cabeça, sobrancelhas e pestanas, isso aqui é muito comum em criança.
corporis na pele sem pelos, cruris na virilha, mano na mão, pedes no pé e a unguium nas unhas, tá? E aqui eu vou mostrar algumas imagens de lesões humanas causadas por dermatófitos. Aqui é uma micose de unha, tá certo? Então a unha ela fica com um aspecto bastante alterado, quebradiça, fragilizada por conta do crescimento dos dermatófitos. Essa é uma das micoses mais difíceis de tratar, são tratamentos que levam literalmente meses e meses, e mesmo assim, muitas vezes o fungo volta. Aqui é outro slide mostrando unhas com lesão. Aqui é uma imagem bem exemplar de dermatofitoses, que costumam produzir lesões arredondadas com a borda avermelhada. A gente chama de bordos eritematosos. Essa é uma foto que está em preto e branco, então a gente não consegue distinguir a cor. Mas se fosse colorido, a gente estaria percebendo, porque está inclusive com um tom mais escuro, que a borda da lesão é a parte mais inflamada da lesão. E é normalmente onde o fungo está crescendo com maior atividade metabólica, as bordas da lesão. E aí vocês reparem que as lesões são circulares, elas vão crescendo e vão coalescendo, ou seja, vão se fundindo. Aqui é outro slide mostrando a mesma coisa. Outro slide também mostrando uma dermatofitose. Aqui na boca, na região da boca. Na virilha. Tá? E aqui eu coloquei esse monte de crianças aqui, porque é muito comum você ter surtos de dermatofitoses em escolas. E isso me permite destacar uma coisa importantíssima com relação às dermatofitoses. As dermatofitoses são um dos raros casos de micose transmissível que a gente tem. Ou seja, uma pessoa pode passar para outra, ou diretamente, ou via utensílios, que a gente chama de fomites. Então, um pente, uma tesoura, uma toalha são passíveis de veicular os esporos daquele dermatófito. Lembrando que dermatófito é bolor, então ele tem uma estrutura pluricelular feita de hifas, conforme a gente já viu em aula. Ele produz uma estrutura reprodutiva, que a gente chama de esporo, e esse esporo ele é veiculado pelo ar ou por objetos, e ele pode infectar outras pessoas. E as dermatofitoses são uma das poucas micoses transmissíveis que a gente tem. Tá? Então esse é um ponto importante. Se alguém não faz a correta desinfecção ou esterilização de materiais que são usados, não são descartáveis, são usados para mais de uma pessoa, essa pessoa corre o risco de estar ajudando a disseminar um dermatófito. Aqui é uma lesão na cabeça. Uma das características das lesões por dermatófitos é o que a gente chama de alopecia, que nada mais é do que queda de pelo. Aqui a mesma coisa. E aqui um quadro em que houve transmissão da mãe para a criança. E aqui eu coloquei apenas uma imagem de dermatófito, em laboratório, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Microsporum canis, ele é um dermatófito bastante comum, apesar do nome canis, ele dá bastante em gato também, e ele é bem transmissível. Se a gente considerar que cães e gatos são animais de estimação e crianças em especial brincam e se esfregam com esses animais, fica fácil entender como muitas delas adquirem dermatofitose. Elas pegam do próprio animal de estimação. Por isso que é importante pensar em termos de saúde única, Os animais da casa têm que estar bem, para que eu não tenha veiculação de doenças entre eles e as pessoas. Aqui é o reverso da colônia.
E essa estrutura aqui em forma de fuso é o que a gente chama de macroconídeo, é uma forma de reprodução do fungo. É uma espécie de esporo assexuado que o fungo tem e que a gente usa em laboratório para a identificação dele. Tá? Aí a gente passa para uma outra categoria, que são as leveduroses mucocutâneas, das quais eu vou destacar aqui o gênero Malassezia, que causa a famosa pitiríase versicolor. Essa é uma das micoses mais comuns e mais conhecidas que a gente tem. O agente dessa micose é chamado de Malassezia furfur, mas eu tenho outras espécies que foram descobertas recentemente, que estão ganhando alguma importância, mas a furfur ainda é a mais importante. E esses fungos, eles fazem parte da microbiota normal do ser humano. Tá? Então, olha só, quase todas as pessoas têm esse fungo no couro cabeludo e 9 entre cada 10 pessoas têm esse fungo na pele do tronco, normalmente sem causar lesão. Tá? Esse fungo está crescendo ali nesses sujeitos todos, porque ele é lipodependente, ele se aproveita da secreção de glândula sebácea, consegue crescer e colonizar a pele. Então não é uma infecção. Pode vir a se tornar uma infecção, mas a princípio a colonização não é infecção. Mas se eu tiver algumas alterações em relação à umidade da pele, secreção sebácea, imunodepressão, idade, sexo, flutuação hormonal e muitos outros fatores, eu posso predispor uma pessoa que está com a levedura na sua pele colonizando para entrar em desequilíbrio com essa levedura e ela começar a causar um quadro clínico. Aqui eu coloquei algumas lesões, né? Geralmente as lesões são manchas ou hiper ou hipopigmentadas, tá? Coloração variável. As lesões podem crescer e coalescer de forma um pouquinho semelhante aos dermatófitos, né? E podem eventualmente comprometer grandes áreas. Pegam tronco, ombros, parte superior dos braços, pescoço, face e dobras flexurais. Aqui algumas lesões sendo mostradas, ó. Aqui tem um monte de manchinhas hipopigmentadas, né? E é uma malassezíase, que é o outro nome que a gente dá para pitiríase versicolor, malassezíase. Aqui a mesma coisa, bem evidente a hipopigmentação, no caso dessa paciente. E aqui eu tenho o tronco de uma pessoa também hipopigmentado. Tá? Essas lesões aí são ocasionadas pela produção de ácidos pelo fungo, ácidos dicarboxílicos, que interferem em reações normais fisiológicas das células e acabam resultando nessa hipopigmentação. Aqui eu tenho um quadro diferente, eu tenho lesões hiperpigmentadas, eu posso ter os dois padrões de lesão, tá? Então tem um aumento dos melanossomos e uma diferença na distribuição, né? O melanossomo ele tem lá o pigmento que chama melanina. E além da pitiríase versicolor, a outra levedurose mucocutânea importante é a causada pela Candida albicans, que, diga-se de passagem, é o fungo mais importante aqui no Brasil em termos de ambiente hospitalar. Tá? É um principal micose oportunista que a gente tem. E aqui alguns dados sobre esse agente. Quarta causa de septicemia em pacientes hospitalizados. Então, olha só o ranqueamento. Segunda causa de septicemia entre pacientes severamente imunocomprometidos. Então, por exemplo, transplantados. Né? O transplantado ele recebe um órgão e ele tem que tomar uma medicação imunodepressora, senão ele rejeita esse órgão. Tá? E pessoas que têm câncer de células do sangue, como linfomas, por exemplo, que tem que tomar uma pesada quimioterapia que acaba afetando as células da medula óssea e a imunidade. As fungemias por cândida, o que quer dizer esse termo fungemia? Generalização de processo infeccioso, só que relacionado a fungos.
E quando eu tenho fungemia por cândida, quase metade das pessoas vai a óbito, tá? Mesmo a gente podendo e tentando tratar. E essa aí, a cândida, né, o gênero cândida, é o principal agente de micose entre os oportunistas. Aqui algumas manifestações clínicas, né, lesões eritematosas aqui. Aqui é uma criança com candidíase cutânea, vocês estão vendo as lesões que a gente chama de crostosas, porque tem a formação de uma crosta. E aqui eu tenho um outro quadro que eu acho que interessa dentro do curso, que são as manifestações em unha, né? Ou na pele do lado da unha. Então eu tenho paroníquia, que é esse comprometimento dessa pele aqui, que está adjacente à unha, ou onicomicose, que é o crescimento do fungo na própria unha. Tá? E tenho as candidíases cutâneas e mucocutâneas que já foram citadas. E aí uma pequena reflexão sobre fonte de infecção. Tá? Vamos imaginar uma pessoa e vamos aqui refletir um pouco sobre como uma pessoa comum adquire leptospirose, que é uma doença bastante conhecida. Nós estamos caminhando para entrar na época da leptospirose por causa do período das chuvas, né? Mas a leptospirose todo mundo meio que sabe que o grande vilão é o rato, né? Especialmente em meio urbano, adensado como o nosso. Então essa bactéria ela sai na urina do rato e se eu entrar em contato com ela, ela pode conseguir penetrar pela minha pele, tá? Mas a fonte, túbulos renais de roedores, ratos, por exemplo. Outra doença muito conhecida é a febre amarela, que a gente adquire como? Pela picada daquele mosquito, né? Então aí a nossa fonte da infecção, o mosquito está servindo de vetor, mas eu posso considerar que essa é a grande fonte, porque tem uma série de mosquitos que estão infectados. E eu tenho, aqui é um exemplo que eu não falei em aula anterior, tem um quadro de micose chamado micetoma, em que a pessoa adquire o fungo que está no solo via algum traumatismo em pés, por exemplo. Em todos esses casos, a fonte da infecção é externa. Então, urina de rato, um mosquito no solo. Na candidíase é diferente. Por quê? Porque a cândida já está no nosso corpo. Tá? Ela habita a mucosa de trato gastrointestinal, gênito urinário, pele debaixo da unha e várias regiões de dobra do corpo que você tem mais atrito e umidade. Tá? Prevalência de cândida na mucosa oral, 6% das pessoas sadias e quase a metade das hospitalizações. Na mucosa intestinal, em quase todo mundo a gente isola a cândida. Tá? Então, o que a gente pode dizer? A cândida é um micro-organismo da microbiota e, por isso, você é a sua própria fonte de infecção. Então, mais do que adquirir a cândida do exterior de outra pessoa, você já tem a cândida e o que vai propiciar o estabelecimento da doença candidíase é alguma quebra de imunidade em você que possibilite que ela passe a causar uma doença. Então, a gente costuma dizer que as infecções por cândida são infecções endógenas, da própria pessoa que a cândida consegue invadir os tecidos internos. Eu tenho alguns raros casos de transmissão exógena. Fiz questão de citar isso porque alguns livros falam da candidíase como uma doença sexualmente transmissível. Eu posso ter eventualmente transferência de cândida por relação sexual, mas a imensa maioria dos casos, a cândida que está no próprio corpo do indivíduo se aproveita de queda de imunidade e passa a causar algum tipo de doença. E aí a gente vem para a última, né?
que são as dermatomicoses por bolores não dermatófitos. Então, são bolores que não são dermatófitos, não tem queratinase, não degradam queratina, não tem o padrão que a gente já conhece para eles, mas eles conseguem causar doenças de pele ou doenças de unha. É o caso do Citalidium dimidiatum, o Fusarium e o Penicillium. Tá ok? E assim, para encerrar, existem algumas micoses graves que afetam o pulmão, afetam o cérebro, que podem dar repercussão na pele. Então eu posso ter o aparecimento de manchas, feridas, úlceras, locais mais crostosos com hiperqueratose, que são decorrentes de uma repercussão de um fungo que está afetando outro tecido. Então a pessoa inalou um fungo, desenvolveu um quadro de pneumonia fúngica e a partir do pulmão esse fungo se espalhou pelo corpo, indo dar repercussão na pele. Isto sim é possível, então eu tenho algumas micoses que são sistêmicas ou graves que repercutem na pele. Tá? É bom que vocês saibam disso, que é o caso da paracoccidioidomicose, por exemplo, é o caso da histoplasmose, tá? Que você tem uma repercussão ali na pele.